O tema que será abordado na aula será sobre fraturas, onde vamos conhecer as suas formas e classificações. Essas fraturas elas se classificam como expostas e fechadas e tem dentre diversos outros aspectos também que devem ser conhecidos. A fratura é a quebra de um osso causada por uma pancada muito forte, uma queda ou um esmagamento, ou seja, você pode cair da própria altura, você pode levar um coice de animal, você pode ser atropelado. Então, a força com que esse agente vai em sua direção é que vai definir a forma que a sua fratura irá se caracterizar, se ela vai ser uma fratura exposta ou uma fratura fechada, se esse osso ele vai se quebrar totalmente ou parcialmente, então isso é que vai definir a sua forma de fratura. Compreendendo as fraturas. As fraturas elas podem ser classificadas tanto como forma como linhas de direção, ou seja, ela pode ser uma fratura exposta quando ela é aberta, né? Quando os ossos eles saem para fora e saem penetrando toda a pele, por isso que ficam expostos. Ela pode ser a simples, que é a mesma fratura fechada, onde o ponto da fratura ele não vai se comunicar com o exterior do corpo. E ela também pode ser completa ou incompleta. Completa quando essa interrupção ela for por total e incompleta quando essa interrupção for parcialmente. E em relação à direção da linha de uma fratura, podemos classificar ela de 7 maneiras. Temos aqui, como vocês podem perceber, a fratura ela pode ter a linha transversal, pode ter a linha longitudinal, como também a oblíqua exposta. Vocês podem observar características de cada uma. Temos aqui também quando ela é uma oblíqua desviada, vocês podem perceber. Temos ela aqui como uma espiral e ela se define também como uma fratura simples e a cominutiva. Então, ela se define em relação a direções de linhas nesses 7 aspectos. Os sinais e sintomas de uma fratura se caracteriza-se pela dor e edema, ou seja, o inchaço no local, como também pela dificuldade ou incapacidade de movimentação, também pela posição anormal da região atingida, como vocês podem observar, e também a pessoa ela tem uma sensação de atrito das partes ósseas no local da fratura. Prestar os cuidados a um paciente, tanto de fratura fechada ou aberta, devemos ter cuidado em manter essa vítima em repouso, evitar movimentar a região atingida. Também é importante aplicar compressas geladas ou saco de gelo no local lesado, sendo quando isso for em qualquer tipo de lesão, por exemplo. Também deve-se imobilizar o local usando uma tábua, papelão e etc. Ou seja, se você não tem o material adequado naquele momento, mas você pode estar improvisando, o importante é que esse membro ele esteja imobilizado. Quando a fratura se trata de um membro, principalmente inferior, como vocês podem observar na imagem, devemos imobilizar esse membro com talas e devemos também amarrá-las com ataduras ou tira de pano, caso não seja possível ter a atadura no momento. E é importante lembrar que ela não pode estar apertada, essa atadura. Depois, você tem que analisar que essa atadura ela deve envolver acima e abaixo do local da lesão, como também você coloca acima e abaixo das articulações próxima à região lesionada. Tudo vai depender aonde está localizado o trauma. Depois que fizer toda essa imobilização, você vai ter que levar a vítima imediatamente ao hospital mais próximo para que ela receba um atendimento. E também é importante lembrar que nunca devemos movimentar essa fratura,
pois tentar colocar o osso quebrado no lugar vamos estar prejudicando mais ainda esse paciente. E quando se trata de uma fratura aberta, temos que manter o paciente em repouso e evitar movimentar a região também atingida. Depois que você conseguir estancar toda essa hemorragia com o curativo que você fez, você vai usar para realizar esse curativo tanto compressa, se não tem a compressa, usa pano. O importante é que eles estejam limpos, pois o primeiro curativo ele é de fundamental importância para a recuperação desse paciente. Temos que lembrar disso também. Também é importante ressaltar quais são as fraturas comuns das extremidades superiores e inferiores. Ou seja, essas fraturas de membros superiores são as fraturas de ombro, principalmente, a fratura de antebraço, temos a fratura de pulso, a fratura de mão e dentre outras, como o dedo também, a clavícula. E em relação às fraturas de membros inferiores, temos a fratura da pelve, fratura do osso de quadril e fratura de fêmur, que é bem comum em idosos quando são vítimas de queda. E temos também a fratura de tíbia e fíbula. As entorses, elas ocorrem quando uma articulação entre dois ossos são forçadas, além de seus limites causando muitas vezes hematomas e inchaços na região, também podendo confundir com uma fratura interna. Mas, assim sendo, trate como uma fratura até que o médico examine e dê o diagnóstico final. Ou seja, você, independente de você saber se é uma entorse ou se foi uma fratura, você vai imobilizar aquele membro e só após as imagens, realizar um raio-x, é que vai se ter um resultado final, se foi ou não uma fratura. E nesses casos, mesmo sendo uma entorse e não uma fratura, alguns médicos eles podem proceder à colocação de um gesso para imobilizar o local para a sua recuperação final. Chama-se de luxação ao fato de dois ossos se desarticularem, ou seja, popularmente diz-se que eles saíram do lugar. E o que fazer diante de uma situação dessa? Você deve imobilizar essa articulação luxada e encaminhar a vítima a um pronto-socorro o mais breve possível. E o que não fazer? Não tente colocar a articulação no lugar. Isso é o que devemos ter em mente nesse momento de uma luxação. Para dar continuidade à nossa aula, vamos falar também sobre hemorragia. A hemorragia ela é o extravasamento de sangue de uma veia, de um vaso sanguíneo ou de uma artéria, onde ela pode se caracterizar de duas formas, como interna, como também externa. A característica de uma hemorragia interna é porque ela vai ficar internamente. Vocês podem perceber nessa imagem, essa pessoa aqui, ela tem hematomas pelo seu corpo, e esses hematomas eles são sinais de uma hemorragia interna, pois o sangue ele não saiu, mas ele está ali acumulado por baixo da pele da pessoa. Na hemorragia externa, o sangue ele já vai ser aparente, você já vai ver que a pessoa está sangrando bastante. E também tem um aspecto importante em relação a esse tipo de hemorragia externa. Quando ela é uma hemorragia de uma artéria, o sangue ele vai ser aquele vermelho vivo, bem claro. Quando é de uma veia, o sangue venoso ele é mais escuro. Então, você também pode estar realizando esse diagnóstico, né? Se aquele tipo de hemorragia ele é por uma artéria ou se é apenas por um vaso sanguíneo. Isso vai fazer com que você possa também estar identificando esse tipo de hemorragia externa. Um outro fator também importante que serve para nos nortear em relação à identificação dessa hemorragia, se ela é interna ou ela é externa, são os sinais e sintomas que essa vítima pode apresentar. Na hemorragia interna, é aquela que ocorre internamente, ou seja, ela não se enxerga o sangue saindo para fora e ela é mais difícil de identificar. Por quê? Em algumas vezes também você pode estar atento aos sinais
o que você pode estar vendo ali no momento daquela cena. O paciente ele está saindo sangue pela boca, ou seja, ele pode exteriorizar se esse sangue sair pela sua boca por meio de golfadas. Então, isso é um sinal de uma hemorragia interna. Um outro aspecto também importante, se o seu paciente ele não apresenta esse primeiro sinal, mas você também pode estar observando é se ele está com aquele suor intenso, ou seja, a presença de sudorese, como também a rigidez de abdômen. O que é essa rigidez? Ele vai ter um abdômen globoso. Você vai perceber que o seu abdômen está distendido, ou seja, inchado. E também um outro aspecto que você pode perceber, estar atento é se ele estiver se queixando muito de sede. Mesmo que ele não apresente esses outros sinais naquele momento, mas se queixa muito de sede, aquele paciente, eu tenho que ficar mais alerta com ele. E em relação a esse tipo de hemorragia interna, se ele pode estar ou não. E a forma com que irá ser identificada essa hemorragia, somente quando você chega no intra-hospitalar é que vai ser possível realizar o diagnóstico fechado através de uma ultrassom, por exemplo, pode-se detectar essa hemorragia interna quando ele fizer essa ultrassom, principalmente de abdômen total. Já que na hemorragia externa, ela já é visível, ela já vai se amostrando para você. Por quê? Porque por isso que ela é mais fácil de se identificar. Pois a hemorragia, ela também tem três aspectos diferentes na hemorragia externa, claro. Ela pode ser tanto arterial, como venosa e a capilar. A intensidade dessa hemorragia vai de acordo de onde ela está surgindo. Se for uma hemorragia arterial, ela vai ser mais intensa, porque ela vai acompanhar os batimentos cardíacos. Na venosa, não, ela vai ser uma hemorragia mais moderada, porque ela vai saindo contínua, né? E já na capilar, ela é uma hemorragia externa mais leve. Então, são esses os três aspectos que podemos identificar em uma hemorragia externa. Agora vocês vão conhecer o que deve ser feito e quais as observações que podemos fazer na hora de realizar um atendimento de primeiros socorros. Nesse caso, há uma vítima que está sofrendo com uma hemorragia. Teve uma lesão no membro superior, no braço, ou seja, no braço, por exemplo, né? Como vocês podem estar observando nessa imagem. Como que você vai poder fazer esse atendimento? Em primeiro lugar, você nunca deve esquecer do seu EPI, né? Usar sempre suas luvas, porque vai ter sangue naquele local, pode ter fluidos corporais, então você tem que prevenir e principalmente cuidar da sua segurança em primeiro lugar. Depois, para fazer o seu curativo, o que você vai fazer? Você detectou que aquele paciente está com hemorragia, você vai colocar um pano limpo dobrado naquele local e imediatamente você vai passar uma atadura e fazer todo um envolvimento daquela ferida para que aquele sangue seja contido naquele momento. Você nunca deve utilizar objetos que possam causar dificuldades na circulação desse paciente, ou seja, amarrar com arame ou com barbante. Como também você deve fazer um curativo que seja compressivo, mas sem prejudicar a circulação daquele membro, ou seja, um curativo compressivo, mas que não seja muito apertado. Aqui, se a hemorragia ela foi em um braço ou uma perna, você pode elevar esse membro, mas é importante também lembrar que se você identificou que aquele membro ele tem fraturas, você não pode realizar essa manobra de elevação. E sim, o importante é que você esteja atento a estancar aquele sangramento, você vai fazer pressão naquela área afetada, que é para auxiliar, né, no estancamento dessa hemorragia. E caso mesmo assim continue saindo o sangue, mesmo você depois de ter realizado esse curativo, você pode estar fazendo outro curativo por cima daquele mesmo, ou seja, você não vai poder retirar aqueles panos de sangue, porque retirando você vai estar lesionando mais ainda os vasos sanguíneos. Então, o importante é que você coloque outro pano limpo em cima e com uma nova atadura
E assim você vai estar evitando a interferir no processo de coagulação daquela hemorragia, daquele sangramento no momento. Evite usar o torniquete, né? Pois ele pode levar à amputação cirúrgica de membros se não for afrouxado corretamente no tempo certo. Então, qual outro método que eu posso ter para me conter essa hemorragia se eu não posso usar o torniquete ou eu não tenho ele naquele momento? Se essa hemorragia estiver muito abundante, você pode pegar uma camisa ou um cinto e coloca um pouco acima da hemorragia e dá um nó. Depois você segura firme, pois isso vai fazer com que diminua a chegada de sangue ao local e esse método ele vai ser eficaz na substituição do torniquete e também não vai estar provocando nenhuma lesão circulatória, porque ele vai ser colocado, mas não vai fechar a circulação totalmente, mas sim parcialmente, no qual vai estar fazendo com que você tenha um controle dessa hemorragia, sem correr o risco de perder o membro daquele paciente. Acabamos de ver que, se possível, devemos estar evitando o uso do torniquete para que não seja perdido um membro, por exemplo. Mas há situações em que o uso dele vai ser inevitável, ou seja, eu vou ter que utilizá-lo. Como vocês podem perceber nessa imagem, esse membro ele já foi amputado. Dependendo do trauma que ele teve, ele sofreu totalmente a perda do seu membro, então eu tenho que conter essa hemorragia. Se eu não tenho torniquete adequado, eu vou improvisar, igual vocês estão vendo aqui, um tecido, mais um pedacinho de madeira no qual ele vai fazer esse movimento circulatório para que seja possível a compressão desses vasos e pare a hemorragia. Mas caso esse paciente ainda esteja com seu membro, mas ele está num local muito longe da cidade, eu vou passar mais de 4 horas para chegar nesse local, eu vou ter que fazer uso desse torniquete, porque se eu não fizer, aquele paciente ele pode morrer pela demora no atendimento. Então, eu vou pensar analisar toda a situação e ver que é muito melhor ele correr o risco de perder aquele membro do que ele perder a própria vida. Então, podemos pensar por esse lado também. E um outro aspecto importante é que quando você vai aplicar um torniquete, você deve estar atento ao horário em que ele foi colocado, porque quando você chegar no local de atendimento do hospital, eles vão perguntar para você qual foi o horário em que foi colocado o torniquete, porque ele tem um tempo que pode ser colocado. Ele tem de 6 até 8 horas que pode ficar ali naquele local. A partir desse período, a pessoa, ela com certeza vai perder aquele membro devido à demora, ter ficado muito tempo com aquela circulação parada. Mas como eu citei, para finalizar, dependendo da situação, você vai ver se é melhor ele perder o membro ou a vida. Então, temos que ter todo esse olhar crítico quando for analisar toda aquela situação e prestar um atendimento. E as decisões que vamos tomar também têm que ser todas pensadas no melhor do paciente.